Olá, este é o 6º episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. O assunto do dia é recirculação. Estamos aqui com Daniel Presser, cervejeiro caseiro, e com o Sr. Gerhard Beutling, mestre cervejeiro da Eisenbahn. Daniel, o que é a recirculação? A recirculação consiste em a gente retirar um pouco do mosto que está da panela, pela válvula da panela, para fazer a filtragem desse líquido. Então a gente vai retirar algumas vezes esse mosto e jogar ele de volta na panela. Quando a gente joga ele de volta, para evitar que o líquido caia com muita força em cima da cama de grãos, a gente usa uma escumadeira. Ela serve só para fazer que o líquido não caia com muita força e não cave um buraco dentro da cama de grãos. Porque quem de fato faz a filtragem do líquido são os grãos que a gente moeu no episódio anterior. A casca, né? Isso, a casca do grão. Por isso que é importante a casca estar bem preservada, porque com a boa casca você vai conseguir fazer uma boa filtragem. Esse processo da recirculação você precisa repetir algumas vezes até que o mosto saia limpo o suficiente. Então, você vai poder ver que nas primeiras vezes que você fizer essa recirculação vai sair um líquido bem sujo, com alguns pedaços de casca ainda, bem turvo, e conforme você vai repetindo esse processo, ele vai ficando cada vez mais limpo. Tem uma história interessante, né, seu Guerra? Muita gente pensa que a cerveja de trigo é feita só com trigo, e nunca é feita só com trigo. Geralmente é uma mistura, 50% cevada, 50% trigo. O senhor quer explicar por quê? Na realidade, para ser uma cerveja legítima de trigo, ela precisa ter 50 e um pouquinho mais de malte de trigo. Agora, não se usa totalmente o trigo, porque como o trigo não tem casca, ela ia praticamente impossibilitar a filtragem dela, né? A casca é muito importante, como já foi comentado na moagem do malte, tá? Não moer ele totalmente, sim, simplesmente triturar o grão e manter a casca o mais inteiro possível para fazer esse processo de filtração. Tanto que para quem faz cerveja caseira, um bom teste do equipamento para ver se ele está bom é fazer uma cerveja de trigo. Se não entupir, quer dizer que o equipamento está funcionando. Legal. Próxima etapa, a lavagem. O que é a lavagem? Depois que a gente terminou a recirculação, a lavagem serve para extrair todo o açúcar que pode ter ficado nos grãos que estavam na panela. Também é conhecido como sparge, para quem pesquisa na literatura americana. A gente vai pegar mais ou menos 17 litros de água, que vão estar já pré-aquecidos a mais ou menos 80 graus, e vamos jogar toda essa água em cima da panela onde estava o grão, usando a escumadeira para evitar que ela cave um buraco nos grãos. E com isso a gente consegue extrair o máximo de açúcar que a gente puder dentro da panela. A água tem que estar a mais ou menos 80 graus para reduzir a viscosidade do açúcar, para ele sair mais fácil. Mas ela também não pode estar muito quente, porque se estiver muito quente pode começar a extrair algumas coisas indesejadas da casca do grão, como por exemplo alguns taninos que vão prejudicar a cerveja depois. Tá legal. Próxima etapa, a medição de açúcar. Seu Guerra, qual é a importância da medição de açúcar e de que forma se faz isso dentro de uma cervejaria? Bom, dentro de uma cervejaria nós trabalhamos com o chamado sacarômetro, tá? Então a gente retira uma amostra do mosto, resfria ele a 20 graus, coloca o sacarômetro dentro, né? E a gente faz uma leitura direta. Eu sei que nas cervejarias caseiras, vamos dizer assim, é feito diferente. Vocês trabalham com densímetro, né? Na cerveja caseira, por ser mais simples de usar, a gente usa o densímetro, junto com uma proveta. É basicamente encher a proveta até mais ou menos 230 ml e mergulhar o densímetro. Esse densímetro está calibrado para água a 20 graus, então quando você mergulhar numa solução que tem açúcar, ele vai dar uma posição um pouco mais alta do que seria com a água. E aí, a partir dessa posição, você consegue estimar quanto de açúcar tem diluído lá. Como a gente normalmente usa o mosto que está na panela e ele está mais ou menos a uns 75, 78 graus, a gente precisa fazer uma correção da temperatura, porque o densímetro foi calibrado para 20 graus. Como o mosto está mais quente e ele está menos denso, o densímetro vai afundar mais do que ele deveria. Para isso existem ou tabelas ou softwares que fazem esse cálculo. Quer dizer que vocês não têm o mesmo procedimento que nem nós temos na cervejaria. Nós esfriamos a amostra próximo a 20 graus. Lógico, o sacarômetro também tem a correção no próprio sacarômetro, né? Você mede, ele vai te dar o teor plato, né? E aí ele tem um termômetro junto que ele já te dá a correção, né? Isso, a gente, para economizar tempo também, mede a temperatura do mosto que está lá e daí faz a correção através de um software, ou mesmo tem algumas tabelas que você encontra na internet para fazer isso.
Legal. Feita a recirculação, feita a lavagem, a medição do açúcar, estando a medição de açúcar correta, vem a fervura. Né? Seu Guerra, qual é a importância de uma boa fervura de um mosto? Bom, na realidade, o grande fator de uma boa fervura é coagular as proteínas, para que elas se aglutinem. Isso é importante depois quando você resfriar o mosto e não arrastar isso junto para a fermentação, que ela pode interferir seriamente no processo de fermentação. Ela serve também para esterilizar o mosto e é onde se coloca o lúpulo, que vai dar o amargor e o aroma e o sabor depois na cerveja. De que forma é feita e quais são os cuidados nessa etapa do processo quando se faz em casa? Depois da filtragem, da lavagem, a gente vai começar a aquecer o mosto para ele chegar aos 100 graus, que é onde começa a ferver. Nesse processo, você provavelmente vai deixar o fogo alto, então tem que tomar cuidado para não se queimar e não botar fogo no lugar onde você está fazendo cerveja. E é muito importante também, na hora que estiver chegando próximo dos 100 graus, reduzir um pouco o fogo, porque senão pode acontecer que nem acontece com o leite. O mosto vai transbordar e vai fazer uma grande sujeira lá no seu equipamento. A fervura, ela tem que ser intensa, ela tem que ser uma fervura que você veja as bolhas subindo, o conteúdo da panela se mexendo, porque como o seu Gerhard falou, o objetivo é coagular as proteínas, que vão depois melhorar a clarificação da cerveja e não deixar, enfim, não vão prejudicar ela. A fervura vai ficar acontecendo por 1 hora, pelo menos, tem que ser 1 hora, principalmente por causa da lupulagem. É durante a fervura que a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo que é adicionado no começo da fervura é um lúpulo que vai contribuir principalmente com amargor para a cerveja, porque esse processo de fervura, vamos dizer assim, solubiliza o amargor do... As partes voláteis vão embora desse lúpulo. Então qualquer coisa que tivesse de aroma vai evaporar junto. E conforme vai chegando para o final da fervura, o lúpulo que você adiciona aí vai contribuir mais com aroma e com sabor. Ele vai dar menos amargor e mais aroma, porque os compostos voláteis vão continuar na mistura. A quantidade de lúpulo que a gente vai adicionar na cerveja depende muito da receita, e não só a quantidade, como os momentos em que a gente adiciona. Nessa receita, a gente vai fazer 3 adições de lúpulo. A primeira adição vão ser de 30 gramas do lúpulo Chinook, que é um lúpulo usado para dar o amargor na cerveja. Esse lúpulo vai ficar dentro da cerveja fervendo por 1 hora junto com a fervura. Depois de meia hora, passado desse tempo, a gente vai adicionar 25 gramas do lúpulo Cascade, que é um lúpulo aromático, ele vai contribuir com sabor e com aroma. E no final da fervura, 5 minutos antes de acabar a fervura, a gente vai adicionar mais 10 gramas de Chinook e 15 gramas de Cascade. Esses 2 lúpulos vão contribuir principalmente com o aroma para a cerveja. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio sobre recirculação. Continue nos assistindo. No próximo falaremos sobre resfriamento e fermentação. Até a próxima.